Olá, paz do Senhor, meus amados, meus queridos irmãos. Aqui estamos mais uma vez, para glorificar, para exaltar e bendizer ao santo e sagrado nome. Eu aqui quero não somente agradecer por mais essa oportunidade que Deus nos concede para poder estar fazendo menção da sua palavra, mas aqui eu quero dizer, meu irmão, que todo sonho que Deus planejou, todo sonho que Deus projetou na sua vida não vai ter nenhum tipo de prisão, nenhum tipo de levante do inimigo que vai fazer ele deixar de acontecer, porque Deus, ele nos capacita, Deus, ele permite a gente passar por lutas, por dificuldades, por situações difíceis para que lá na frente a gente possa sim saber lidar diante de tudo aquilo que a gente passou. Por quê, meu irmão? Por causa que as bênçãos do Senhor, elas já estão preparadas para cada um de nós. O que Deus simplesmente está fazendo é nos capacitando para poder receber cada uma delas. Amém? Aqui, sem mais demoras, eu quero convidar os irmãos a estar abrindo as suas Bíblias juntamente comigo em Jeremias, no capítulo 61, no versículo 1 mesmo, na parte B do versículo, que vai dizer bem assim: o Senhor me ungiu para pregar aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados, a proclamar a libertação aos cativos e liberdades aos algemados, ou melhor dizendo, presos, Bom, meus irmãos, esse texto me traz uma reflexão muito clara dentro da Bíblia diante de alguns personagens que passaram por esses momentos de aflição que talvez para eles pudesse até ser o fim, mas para Deus não era, porque Deus tem muitas pessoas que têm o costume de dizer, que Deus escreve certo por linhas tortas, mas não, eu tenho um ditado e penso assim, que Deus escreve certos por linhas certas. Por quê, meu irmão? Porque tudo aquilo que a gente passou ou vai passar por essa vida, a gente, querendo ou não, é permissão de Deus, para que a vontade dele venha a ser cumprida na nossa vida. E como primeiro personagem eu quero citar aqui a vida do apóstolo Pedro, um apóstolo ao qual Deus confiou as chaves da igreja, as chaves para poder estar ali levando a mensagem, pregando o evangelho para toda aquela nação. Ali está à frente dos discípulos também. E o que acontece, meu irmão e minha irmã? O apóstolo Pedro, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, vai ser preso. E ali, naquela vez que ele foi preso também o apóstolo Tiago. Aí o que acontece, meu irmão e minha irmã? Tiago, infelizmente, naquela situação, chegou ao momento dele ir para a glória, dele subir para o papai. E assim Herodes, sim, consequentemente, foi lá e tirou a vida dele, porque haveria o tempo e o momento dele cumprir. O momento de tudo aquilo que ele tinha que fazer para Deus até aquele momento seria aquele. Mas detalhe, não era o momento de Pedro, não era a vontade do Senhor que Pedro morresse ali naquele momento. Por quê? Porque se acaso ele morresse ali naquele momento, os propósitos de Deus para a vida dele estariam sendo frustrados. E o que acontece, meu irmão? Deus, naquela ocasião que Herodes mandou, sim, tirou a vida de Tiago, naquela mesma ocasião que Pedro estava dormindo, Pedro estava descansando, um anjo foi visitá-lo. Um anjo foi lá, como se dizer, para poder libertar ele daquela prisão. E só para você ver, eu costumo observar muito
a vida do apóstolo Pedro com Jesus Cristo, né? Eu gosto de fazer bastante menção, porque Pedro, quando os discípulos enfrentaram aquela primeira tempestade, Jesus estava no barco e eles ficaram atemorizados. Eles ficaram com medo do mar, com medo da tempestade. Não da segunda que Jesus vem caminhando, mas Jesus estava na proa do barco. E depois eles perguntaram: homens, por quê? Por que duvidaste? Por causa da vossa pouca fé? E assim, nesse quesito aqui, tá certo que eles não estão no mar, não estão em nenhum lugar que esteja navegando, não. Pelo contrário, eles estão presos. Só que mesmo preso ou navegando, Deus era com ele. Por isso que ele dormia, ele sonhava, estava bem tranquilo, de boa. Creio eu que ele deve ter até se assustado vendo um anjo acordando a ele, né? Porque um anjo cá entre nós não é uma coisa normal de se ver, como a gente vê uma pessoa aqui, outra ali. Não, um anjo é uma coisa sobrenatural, né? É aquilo que Deus nos deu a graça para poder a gente estar buscando, né, o reino de Deus. Aí o que acontece? Ele foi acordado por esse anjo. E ali naquele momento esse anjo disse o que para ele? Levanta-te, põe-te em pé. O que eu quero entender? O que eu entendo com isso, meu irmão? Porque hoje, talvez, diante dessa pandemia aí que a gente tem enfrentado, você está sentado no seu sofá, no banco da sua casa. Não sei a cidade que você está, mas aqui na minha cidade, por exemplo, as igrejas não estão se abrindo. E você tem se acomodado, você tem deixado de fazer aquilo qual Deus designou para poder fazer. Mas eu aqui quero deixar uma palavra de profetização sobre a sua vida, uma palavra de vitória para a sua vida. Que independentemente onde você esteja, onde quer que você vá, a palavra de Deus tem que ser pregada. E ela vai ser usada através da sua boca, e onde você estiver, a vontade de Deus tem que ser feita. Por quê? Porque você nasceu para isso, porque Deus te chamou para isso. Então, meu irmão e minha irmã, mesmo você estando preso, pregue. Mesmo você estando algemado, pregue, porque Deus, Ele irá fazer. Tanto é que Pedro, ele estava preso justamente já por isso, por causa que ele foi pregar o evangelho aos contritos de coração. Ele estava pregando o evangelho aos que estavam algemados, aos quebrantados. Ele estava pregando para esse tipo de povo. Por isso que ninguém queria, todo mundo, no caso o rei Herodes, queria calar ele mesmo, porque tudo aquilo que consistia em contraditoriedade à vontade de Deus na terra, sempre haverá os opositores, e normalmente sempre são autoridades e fortes. Só que nenhum tipo de autoridade tem mais poder e autoridade do que o nosso autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E o que acontece? Ali naquele momento, Pedro, ele é solto, e ele falou: levanta-te e põe-te em pé para Pedro. E Pedro se levantou. No momento, até então, ele não sabia, ele não entendia muito, ele pensava que ele estava tendo uma visão, mas não que ele estava acordado literalmente e caminhando para fora da prisão. Então, meu irmão, eu falo para você, se você tem dormido, se você tem cochilado aí, meu irmão, dentro da sua casa, onde quer que você esteja, tá na hora de acordar. Está na hora de se levantar. Está na hora, sim, de poder alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Então vamos se colocar na posição, vamos estar buscando ao Senhor, vamos estar encaminhando para que a vontade de Deus venha a ser feita sobre a sua vida. Porque não importa, hoje as pessoas falam muito que as igrejas se fechou, né? Mas todos os dias
eu vejo, tenho amigos meus que pregam em lives, acompanho grandes pregadores que pregam em lives. A pessoa só não vê o evangelho hoje se ela não quiser, porque nunca houve tempo como o de hoje para a palavra de Deus ser pregada de uma forma tão clara e tão objetiva sobre a vida de muitas pessoas. Aí o que acontece, meu irmão e minha irmã? A gente vê isso acontecer na vida de Pedro. E isso por quê? Por que Pedro saiu da prisão? Porque tinha uma igreja que clamava incansavelmente por ele. E assim Pedro foi libertado e foi até Jerusalém, que era onde a igreja estava, a casa onde o povo adorava, o povo orava, o povo, sim, a cada dia se dedicava a Deus. E quando ele chegou na casa, ele não foi reconhecido, não. Tanto é que uma menina ouviu, mas ela, no começo, ela estranhou, ela não reconheceu a voz de Pedro. Aí Pedro falando mais alto, aí as pessoas puderam ver que realmente era Pedro, que Deus havia libertado Pedro. E assim eu quero te dizer, muitas pessoas não vão reconhecer o que você é hoje. Não vão. É porque não sabe o dia de amanhã de Deus para a sua vida. Não sabe. Não acreditam talvez numa chamada ministerial, sabe, que Deus separou para você. Você está me entendendo, meu irmão e minha irmã? Então, vamos se disponibilizar, vamos se colocar na posição diante de Deus, que Deus vai fazer o melhor sobre a minha e sobre a sua vida. Outro personagem que me chama a atenção também é o personagem de José, das 12 tribos de Jacó, né? O filho, né, de José, o filho de Jacó. E assim, meu irmão, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. A história de José vai começar a ser relatada no capítulo 27 de Gênesis, meu irmão. E ali, quando José era o mais querido de seu pai, ao qual ele era o único que fazia um bom exemplo de filho, qual o único que dava realmente, testificava para o seu pai aquilo que realmente acontecia, era o único, por isso ele era mais querido. Assim, meu irmão e minha irmã, assim como nós que às vezes observamos, né? Eu, no meu caso, assim, observo muitas vezes a vida de outras pessoas, de pessoas que puderam obter êxito, né? E assim, em relação à obediência, em relação a pai ou em relação à mãe, sabe? Que puderam se tornar pessoas de grande sucesso na vida. Você entendeu? Não são todos casos, mas a maior parte vai ter um caminho bem sucedido. Por quê? Por causa que, assim, meu irmão, a Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados sobre a terra, pois esse é o primeiro mandamento com promessa. Aí o que acontece, meu irmão e minha irmã? Tem muitos filhos hoje que têm desonrado pai, mãe, sem ter nenhum receio, né? E ali José era um dos que honravam, uns não, o que honrava, né? Aí os irmãos dele, pelo contrário, ia lá, fazia as coisas que eram contraditórias, e os irmãos o invejavam por causa disso. Tanto é que ele ganhou até uma capa, né? Eu vou dizer uma roupa, né, diferenciada, de várias cores, porque naquele tempo não era qualquer um que tinha uma túnica de várias cores. Cada um tinha uma de uma cor só, mas de várias cores era algo realmente diferenciado, porque ele, no caso, ele era diferente entre seus irmãos. Aí um dia, um determinado dia, os irmãos dele pegaram ele e lançaram ele no poço.
Por quê? Por causa que haveria uma promessa a ser cumprida sobre a vida de José. Porque se ele não tivesse sido lançado naquele poço, ele não teria cumprido essa promessa. E o que acontece, meu irmão? A promessa era dos sonhos de José se tornar realidade, porque se acaso ele crescesse junto com os irmãos dele, ele iria simplesmente sobressair diante dos irmãos dele apenas. Nunca um pai ou uma mãe iria se prostrar diante dele, não ia. Agora o que acontece? Após ser jogado no poço, primeiro ele ficou preso no poço. E depois os irmãos, não satisfeitos, pensaram consigo mesmo: não, a gente não pode matar ele porque ele é carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Então vamos vender ele. Porventura naquele tempo passavam os ismaelitas e eles foram lá e venderam José. Venderam José para que ele pudesse ser levado para a casa de Potifar. Aí o que acontece, meu irmão e minha irmã? Assim como José foi levado à casa de Potifar, assim como ele era um filho obediente a seu pai e sua mãe, lá ele seria próspero da mesma forma, porque Deus era na vida dele, porque Deus estava junto com José. E assim ali ele começou a se destacar. E logo José se destacou e Potifar colocou ele como um patamar maior acima dos outros mordomos. Por quê? Porque Potifar via que tudo aquilo que José, se colocava às mãos, Deus prosperava. Você entendeu? Ele deu confiança em tudo que era de Potifar, menos na sua esposa. Porém, a esposa de Potifar se engraçou para o lado de José. E ela quis, sim, tomar posse do corpo de José, porque ele resistia. Ele não queria. Até que um determinado dia, ela pegou e tentou agarrar ele à força. E ele, bem na hora, resistiu e soltou e correu. E a capa dele ficou para trás. E o que acontece, meu irmão e minha irmã? Ali naquele momento ela gritou e falou que ele tinha tentado abusar dela. E infelizmente Potifar colocou ele no cárcere. Ele ficaria preso mais uma vez, meu irmão e minha irmã. Aí o que acontece, meu irmão? Lá no cárcere ele também continuou com a presença de Deus, sabe? E ali alguns dos carcereiros, não, alguns dos presos haviam sido presos, sabe? Um estava lá justamente e o outro injustamente. E eles tiveram sonhos e contaram esses sonhos para José. Aí José deu a interpretação primeiro de um dizendo que ele estaria servindo ao rei novamente, e o outro que ele seria degolado, seria enforcado dentro de 3 dias. Aí beleza, isso aconteceu, José revelou os sonhos. Aí ele ainda lembrou, ele falou bem assim: quando você estiver lá servindo o rei, você lembra-te de mim, avise a Faraó sobre mim. Aí, né, meu irmão, ele foi para lá e se esqueceu de José. Não se lembrou de José, de falar nem menção a Faraó. Não sei por qual motivo, mas talvez por não ser o tempo certo. Porque naquele tempo o Faraó não tinha sonhado ainda. E o que acontece, meu irmão? Quando Deus, ele quer fazer alguma coisa na sua vida, ele prepara o tempo certo. E quando você for chamado, Deus vai preparar a oportunidade para poder te exaltar. Não é diante de uns ou de outros, não.
Deus vai preparar a oportunidade para que todos vejam a glória dele ser manifestada sobre a sua vida. Aí o que acontece, meu irmão? Passado alguns anos, Faraó se incomodou, se perturbou com sonhos. E se perturbando com aqueles sonhos, ele contou, né? E nisso, o copeiro, no caso, ele ouviu falar do sonho. Aí ele falou de José, que estava preso lá na prisão ainda, sabe? E ele falou: mande-me trazer esse copeiro, mande-me trazer esse tal de José. E assim José foi levado, né? Primeiro ele deram um banho, né? Porque naquele tempo fizeram a barba dele. Naquele tempo presos não tinham essas regalias, limparam ele e levaram ele na presença de Faraó. E Faraó contou os sonhos para ele. Ele falou: isso não está em mim, isso é de Deus. Agora eu vou falar com Deus, e se porventura ele me der a graça de eu poder dar a revelação, assim eu te entregarei. Caso contrário, não vou poder. Aí ele foi, Deus mostrou para ele, né, que os sonhos de Faraó, que foi primeiramente, ele sonhou com 7 vacas magras, que depois vinham após as magras, ou 7 vacas gordas, né? E após vinham as magras e comiam as gordas, e assim 7 espigas bonitas, né? Cheias de milho, né? Bem frondosas, assim se dizer. Aí depois ele pegou e vinha 7 espigas feias, muito ruins, cheias de bichos, e comia aquelas. E Deus mostrou para ele que era 7 anos de fartura e 7 anos de escassez depois. E o que acontece? Ele foi lá e interpretou o sonho e disse o que Deus estava mandando dizer a José. Aí o que acontece, meu irmão? Ali naquele momento, José foi exaltado. Por quê? Porque ele não somente deu a interpretação para Faraó, mas ele ainda indicou para Faraó colocar um homem que pudesse governar todo o reino, né, ali de Faraó, para poder prestar contas, e fizesse também locais para poder reservar comida, para poder guardar durante esses 7 anos que viriam, para depois para poder se manter e alimentar outras pessoas também. Aí o que acontece? Ele, como o Faraó viu que ele era um homem sábio, um homem entendido, ele falou bem assim: porventura qual homem seria esse senão tu? Ou seja, Faraó estava reconhecendo que ele era esse homem, realmente. Mas por quê? Porque houve um tempo certo, teve um momento certo, e assim, naquele momento, chegou o momento dele ser exaltado. E Faraó tirou o seu anel do seu dedo e colocou sobre o dedo de José, meu irmão. Por quê? Porque chegou a hora certa, chegou o momento certo para que Deus realizasse aquilo que ele tinha preparado sobre a vida de José, entendeu? Por isso que eu falo para você, meu irmão e minha irmã, não desista dos sonhos, não desista dos projetos, não desista daquilo que Deus preparou para a sua vida, porque se você pensa que chegar até hoje, onde você está aí, foi fácil, eu sei que não foi, e nem amanhã talvez vai poder ser, mas eu quero te dizer que Deus, Ele te fortalece assim como te fortaleceu até hoje, e irá te fortalecer todas as vezes que você clamar o nome dEle. Por quê? Por causa que a vontade dEle é que deve ser feita sobre a sua vida.
Você entendeu? E no momento certo, na hora certa, ele vai colocar um anel sobre o seu dedo para que a vontade de Deus venha a ser feita na sua vida. Amém? Então é isso daí, ó. Não deixe que nenhuma prisão, nenhum tipo de prisão venha talvez te impedir de prosseguir, mas faça com que a vontade de Deus venha assim ser determinada sobre a sua vida. Amém? Eu vou estar orando por você, tá? Quero agradecer por essa oportunidade, não somente que Deus nos concebeu, mas também que você me deu a liberdade de poder estar explanando a palavra do Senhor. Amém? Fechemos os olhos e oremos. Amado Deus, o soberano Pai, Senhor Jeová, Deus de toda honra, Deus de toda glória. Aqui eu quero te agradecer, Senhor Jeová, pela sua infinita graça, sua poderosa misericórdia, pelo poder que nos é aperfeiçoado, Senhor Jeová, através da presença do seu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que o Senhor venha visitar cada pessoa, cada vida, Senhor Jeová. Sim, Senhor Jesus Cristo, que precisa, que necessita, Senhor Jeová, da sua graça, da sua infinita misericórdia. Que os sonhos que têm sido frustrados, os sonhos que têm sido, Senhor Jeová, violados pelo inimigo, papai, em nome de Jesus, venham assim ser restituídos, papai. Deus, eu declaro, Senhor Deus meu, a sua presença sobre a vida de cada pessoa, porque eu sei que invadir o Senhor não pode, Pai, mas sim, Senhor Deus meu, o Senhor é poderoso e o Senhor pode tocar em corações quebrantados, corações feridos, corações que estão algemados a mágoas, corações que estão, papai, presos, Senhor Jeová, em muitas coisas, Senhor Jeová, que nós sabemos que só o Senhor pode libertar. Então, Deus, em nome de Jesus, papai, abençoe eles, abençoe, Senhor Jeová, essa sexta-feira, para que eles, papai, possam ter um dia de paz, um dia, Senhor Jeová, em tua presença, Pai. Em nome de Jesus é que não somente clamo, Rei dos Reis, mas te agradeço para todos sempre. Amém, Senhor. Glórias a Deus, que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia.